Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Mariana Tauri, uma das educadoras do projeto Videomobile. A proposta do curso é que vocês vivenciem as etapas de uma produção audiovisual. E eu pretendo tratar aqui com vocês um pouquinho sobre essa linguagem do cinema. Um filme é uma história que estava escrita e foi contada através de imagens e sons. Uma câmera está entre o espectador e a história. E por trás dessa câmera tem uma equipe tomando uma série de decisões até que o filme esteja pronto. Qual o cenário, qual o figurino, qual a lente, o posicionamento da câmera, o enquadramento, qual o som, se tem trilha sonora, e todas essas decisões são cruciais para um bom resultado. Nesse vídeo, vamos pensar um pouco sobre esse por trás das câmeras. E para isso eu proponho uma breve viagem pela história do cinema. O cinema é resultado de uma evolução tecnológica ocorrida no ramo da fotografia. Ele apresenta imagens em movimento, ou seja, uma tecnologia que reproduz fotogramas de forma rápida e sucessiva, causando a ilusão de movimento. Edward Muybridge fez uma experiência posicionando 24 câmeras fotográficas com disparador elétrico. Essa sequência inspirou os criadores do cinema. Os primeiros filmes da história eram meros registros da realidade. Retratavam alguma ação, como o trem chegando à estação, trabalhadores saindo da fábrica, uma mãe alimentando um bebê. A câmera era fixa e a imagem sem cortes. Mudar a câmera de lugar, fazer o personagem se afastar ou se aproximar foram evoluções desse primeiro cinema. Com a introdução dos cortes, um dos efeitos básicos do cinema, foi possível atribuir sentido a uma sequência de imagens. Nesse experimento, conhecido como efeito Kuleshov, podemos ver como a edição sugere diferentes sentimentos para quem assiste ao filme. Notem que a expressão do ator não muda, mas as pessoas mudam o significado do seu humor, de acordo com aquilo que é exibido na sequência. Georges Méliès descobriu que a câmera podia distorcer o tempo e o espaço. Era possível cortar e colar e fazer mágica através dos cortes, fazendo aparecer ou desaparecer objetos e pessoas. E assim foram criados os primeiros efeitos especiais do cinema. Viagem à Lua foi o primeiro filme com narrativa, cenários, corte de cenas com mais de 10 minutos de duração. Méliès criou efeitos que são usados até hoje, como a filmagem quadro a quadro, também conhecida como stop motion, que dá movimento a objetos inanimados. O primeiro cinema era mudo, com atuações mais teatrais, utilizando-se de muita mímica e comédia. Experimentações técnicas continuaram sendo feitas e aprimorando a linguagem. A introdução do som é considerada uma das grandes evoluções de sua história. Outro impacto foi a mudança do preto e branco para o cinema em cores. Com o passar dos anos, inovações tecnológicas e demandas de mercado levaram a mais aprimoramentos da linguagem. E pouco mais de um século depois da invenção do cinema, desenvolve-se o cinema digital, que tem um baixo custo de produção e distribuição, sem falar como ficou acessível a qualquer pessoa fazer filmes, como iremos fazer aqui com os nossos celulares. A indústria cinematográfica atual é um mercado exigente e promissor para diferentes áreas do saber.
Não são apenas atores e atrizes brilhando nas telas, mas a realização de um filme engloba toda uma equipe de trabalho. Nessa imagem, vocês podem ver uma equipe de cinema. O roteirista, que escreve a história e as narrativas dos personagens, cria diálogos. A direção, que coordena todo esse time. A fotografia, que decide como iluminar a cena, que lentes serão melhores, qual o melhor posicionamento da câmera. A arte, que é responsável pelos cenários, objetos, figurinos e maquiagem. O som, que pode ser captado e inserido através de trilhas sonoras, captação de ambiências. A produção, que é responsável por viabilizar o filme, criando cronogramas, cuidando da infraestrutura da equipe, das verbas, dos apoios. A produção tem uma visão geral do filme, assim como a direção. Ao final, aqui, a edição ou montagem, que é a etapa seguinte da filmagem, em que, junto com a direção, as cenas são organizadas, os sons e o filme é montado. Aqui no curso, vocês vão passar brevemente por cada uma dessas funções e vão entender o que faz cada profissional na realização de um filme. O cinema é uma arte coletiva, ou seja, o resultado final depende de todos os envolvidos no processo. Agora que vocês entenderam como funciona uma equipe de cinema, vamos falar sobre os diferentes gêneros cinematográficos. Ao escrever seu roteiro, é importante saber a qual gênero pertence o filme. A ficção possui um enredo. Trata-se de uma história inventada, podendo ser baseada em fatos reais ou em um livro. São atores representando os personagens e falas são escritas pelo roteirista. No documentário, é uma história que tem um compromisso com a realidade, ou seja, é uma narrativa marcada pelo registro da realidade, um ponto de vista. As pessoas são elas mesmas falando o que elas pensam. A animação stop motion, que é uma sequência de fotografias do mesmo objeto ou pessoa que se movimenta quadro a quadro. São necessárias aproximadamente 24 fotografias para se criar 1 segundo de movimento. O filme experimental é aquele que é geralmente caracterizado pela ausência de narrativa, usando técnicas variadas de abstração, como fora de foco, montagem extremamente rápida ou extremamente lenta, uso de sons que não pertencem à imagem, ausência de som. E por último, o videoclipe, que é um filme que integra uma música com imagens, podendo ter fins promocionais ou artísticos. O videoclipe ele pode ser também simultaneamente um filme de ficção ou de animação ou experimental, de forma que vocês podem escolher mais de um gênero para fazer o trabalho de vocês. Agora que vocês viram todo esse conteúdo, eu gostaria de finalizar falando sobre formato. Formato, eu estou me referindo ao tamanho dos filmes, que pode ser curta, média, longa. Os curtas são filmes até 15 minutos de duração. Os médias são entre 15 e 70 minutos. E os longas a partir de 70 minutos de duração. Também temos obras seriadas. Cada formato tem a sua janela de exibição, que pode ser a televisão, canal de internet, sala de cinema e diversos festivais especializados em cada formato. Aqui vamos produzir um filme de curta-metragem com a duração máxima de 1 minuto. Aí vale toda a criatividade e capacidade de resumo para conseguir contar essa história. Eu agradeço a atenção e nos vemos em breve. Até!